Oi meninos, tudo bem? Muita saudade de vocês. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 1 do módulo 2. Vocês ainda estão sem ele, mas em breve vocês irão receber e aí vocês dão uma recapitulada no conteúdo. Essa primeira parte é mais teórica, que é o início dos conceitos primitivos de geometria. No caso, nós vamos começar estudando ponto, reta e plano, que vocês já deram início a esse estudo lá no 5º ano e nós vamos dar continuidade agora no 6º. Então, veja só, as noções primitivas de ponto, reta e plano, primitivas porque a gente tem uma intuição do que seja um ponto, uma reta e um plano, mas não temos um conceito definido para esses três termos. Então, por isso que a gente chama ideia intuitiva, ponto, reta e plano. Assim, um furo de uma agulha no papel, um grão de areia, um grão de poeira, tudo isso dá ideia de ponto. Uma corda bem esticada dá ideia de reta. Ideia, porque a corda a gente sabe que tem começo e fim, e a reta ela é uma figura infinita para ambos os lados. É um conjunto de pontos sem começo e sem fim. O quadro negro dá uma ideia de plano, o quadro negro da sala, a parede da nossa casa, o piso, tudo isso dá ideia de plano, que também é um conjunto de pontos. O ponto, a reta e o plano são conceito primitivo no estudo da geometria. Eles não possuem uma definição, mas nós temos a representação e uma noção do que são esses elementos na geometria. Os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. Já a reta, ela é um conjunto de pontos ilimitado, formado. Como por infinitos pontos, como eu já falei, não tem começo e não tem fim. Pode ser representada pela limitação aqui, de duas letras do nosso alfabeto, reta AB, com uma setinha em cima, ou apenas reta R, por uma letra minúscula do nosso alfabeto. A reta é um conjunto de pontos compreendidos como linhas infinitas e elas não possuem curva. Mas, eu tenho aqui, coloquei até em vermelho, que nós vamos estudar nos slides seguintes, uma parte delimitada dessa reta, que é um segmento. A exemplo de nossa régua, que a gente usa. Esse pedaço de reta aqui, esse segmento eu posso medir. Já a reta eu não posso medir, já que ela não tem começo nem tem fim. E aí nós temos aqui um plano, a exemplo de um plano, que eu já especifiquei para você, que é uma ideia da nossa lousa, que é o nosso quadro que a gente usa, de uma parede, do piso da sala. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de reta é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. O plano, ele é representado pelas letras do alfabeto grego, beta, alfa, gama. Se vocês tiverem curiosidade de saber todas as letras do alfabeto, deem uma pesquisada e vejam o pi, que a gente vai usar muito na matemática futuramente. E aí nós vamos para os segmentos consecutivos. Como eu já falei que era uma parte delimitada da reta, lá segmento é um pedaço da reta que tem começo e tem fim, a exemplo de nossa reta. Os segmentos consecutivos, eles precisam ter pelo menos uma extremidade em comum. O segmento AB é consecutivo a BD, AB é consecutivo a BC, onde um termina, o outro inicia, vendo? Mas eu não tenho aqui o segmento DC, não é um segmento, faz uma curvinha aqui, é DB e BC. Então eu tenho vários segmentos aqui, o KL, o LM, o RS, o ST, onde um termina, o outro
começa, então um ponto ou uma extremidade em comum. E eles não precisam estarem alinhados, ou seja, sobre uma mesma reta. Já os segmentos colineares, sim. Segmentos colineares são aqueles segmentos que passam por uma única reta, estão numa mesma linha e podem ter pontos internos em comum. Ó. AB é colinear a BC, AB é colinear a AD, estão numa mesma linha. Então, eu tenho vários tipos aqui de segmentos colineares. Colineares, linha. E aí, nós vamos ver agora reta, semirreta e segmento de reta. A reta é um conjunto de pontos infinito para ambos os lados, tá vendo? Eu não consigo medir uma reta. A semirreta é um pedaço da reta que ela tem começo e segue infinitamente para um dos lados. E o segmento de reta é um pedaço da minha reta delimitado por 2 pontos. Então, tem começo e tem fim. Deixei aqui um exercíciozinho, ó, para vocês fazerem os conceitos primitivos da geometria. E aí, nós vamos lá para a medida de um segmento. Então, um segmento de reta, eu trouxe o desenho para cá novamente, eu tenho uma reta. O segmento de reta é o espaço delimitado por 2 pontos. Então, eu tenho aqui o segmento AB, que eu tirei e trouxe para cá, ó, AB, que eu represento por 2 pontos maiúsculos, que representa suas extremidades, com um traço em cima, representa segmento AB. E esse segmento, eu posso medi-lo, eu posso mensurá-lo por um número, centímetros, milímetros. Segmentos congruentes. Os segmentos congruentes, congruência significa igualdade, mesma medida. Então, 2 segmentos ou mais são congruentes quando tem a mesma medida. Então, eu tenho aqui o segmento AB e o segmento CD têm a mesma medida, eu posso dizer que eles são congruentes. Deixei mais um exercíciozinho aqui para vocês fazerem, ó. Então, bons estudos, façam com atenção, ouçam bem a aula e fiquem bem.